Essa aula de quinta hoje. Hoje é a nossa aula de número 11. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o teorema de Paley-Wiener. Então, deixa eu botar aqui, antes da gente começar, uns avisos para vocês. Lembrando, prova 1, terça-feira, tá? Terça-feira, qual é o dia? 14 de abril. Hora da aula, 17 horas até as 20 horas. 3 horas para vocês fazerem prova, tranquilo. Estudem tudo que eu fiz 0 até amanhã, tá? Muito bem. As listas de exercícios, saibam discutir e fazer os problemas das listas de exercícios, tá? E vocês irão bem na prova. Próxima lista de exercícios fica para o dia da prova, então. Lista 4 fica para entregar na prova. Tá legal? Amanhã temos aula normal, 3h30, aula amanhã, 3h30, terça-feira prova. Estou avisando aí para o vídeo, vou mandar um e-mail antes para vocês, terça-feira não vai precisar dos seus digníssimos serviços aqui conosco, a não ser que você queira filmar o pessoal se desesperando na prova, assim. Tá? Muito bem. E semana que vem, a partir da semana que vem, a razão de eu marcar essa prova na terça é que a partir da semana que vem nós vamos ter um mini curso. Vou já começar a fazer a propaganda aqui para vocês. E eu gostaria muito que vocês prestigiassem, porque eu acho que é interessante, né? Chamado Moments of the Riemann Zeta Function. Ele vem ser dado por um convidado muito especial da gente, né? Que vai visitar o professor Dimitar de São Paulo e vai fazer parte da visita aqui. Também vai visitar o IMPA, chamado Aleksandar Ivic, né? Ele vem da Sérvia, da Academia Sérvia de Ciências. Tá? É um dos caras muito seniors em Number Theory, né? E o curso, eu disse essencialmente para ele, a gente trocou alguns e-mails, eu mostrei mais ou menos a ementa que a gente fez aqui no verão, né? E ele vai essencialmente começar de onde nós paramos, tá? Falar um pouquinho sobre essa teoria de moments da função zeta de Riemann. Então, assim, muito interessante para quem está interessado, quem fez o curso de verão, para continuar a aprender um pouco mais e tudo. Não vai ter prova, não vai ter nada, só para a gente aprender mais, dos quais eu me incluo, eu vou estar sentado também, eu, Dimitar, e recomendo que todos os meus alunos e todos os alunos do verão e daqui prestigiem também, tá? Eu estou fechando aqui o horário, quarta, quinta e sexta, às 11 da manhã. Tá? Na sala, eu ainda estou fechando aqui com o ensino, qual vai ser a sala, mas vai ser quarta, quinta e sexta, às 11 da manhã. Professor, 3 vezes por semana é pesado demais, mas na verdade não vai ser 3 vezes por semana. Apesar de ser quarta, quinta e sexta, vai ser essencialmente 2 vezes por semana devido a gente ter esses feriados aí no meio. Tá? Então, a semana 1, que é na semana que vem, na verdade, começa na quinta-feira, porque ele chega na quarta, então não tem primeira aula. Então, a semana 1 começa quinta e sexta, que é a semana que vem. Tá? Então, isso aqui é abril. Quinta-feira da semana que vem é 16, né? Então, 16 e 17 tem aula. Tá? Na semana 2, vai ter aula quarta e sexta, que é abril 20... Não, desculpem. Sim. Quarta, 22 e 24. Dia 23 é uma quinta-feira, feriado, dia de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro. Terceira semana vai ter aula quarta e quinta. Aí você fecha aqui todas as permutações possíveis de dias que não pode ter aula, né? Isso aqui é abril 29 e 30.
porque sexta, dia 1º de maio é feriado. Tá? E na quarta semana, serão 4 semanas, poderemos ter aula quarta, quinta e sexta. Tá? Mas eu vou deixar essa sexta aqui a critério do professor, se ele quiser dar aula ou não. O curso vai ter 8 ou 9 aulas, o minicurso. Tá? Então aqui é maio a... Dá quanto aqui? 29 mais 6, né? 6, 7, 8. Pronto. Então esse aqui é o horário, marquem na agenda de vocês. 11 a meio-dia e 15, meio-dia e meia. Tá? 3 vezes. Muito bem. Né? Agora vamos continuar nosso passeio aqui pela análise harmônica. O que é que a gente já fez nesse nosso curso? Eu estou entrando aqui o 2º terço do curso, né? Nossa previsão aqui é para fazer 30 aulas. Nesse primeiro terço do curso foi muita coisa de revisão, tá? Que eu acho bacana que fique em vídeo, né? Até para quem vai fazer esse curso depois, só online, que queira só assistir as aulas e tudo. Ficou uma boa introdução, a gente falou um pouco sobre funções maximais, falou um pouco sobre diferenciação, falou sobre convolução, falou sobre aproximações da identidade, transformada de Fourier, classe de Schwartz, séries de Fourier, soma de Poisson. E nas 2 últimas aulas nós falamos de interpolação, teorema da interpolação de Ristorin, teorema da interpolação de Marcinkiewicz. Você já tem um bom arsenal na mão, pode parecer fácil, né, mas só com esses ingredientes você já tem um bom arsenal na mão para o futuro. Eu vou estar disponível, estou acabando de digitar as notas de interpolação, vou botar no site mais tarde as notas número 5, tá, de interpolação, e depois as notas número 6 do que a gente vai começar a fazer agora. Essa parte que eu vou começar a fazer agora, da última vez que eu dei o curso, eu dei no final do curso, né? Mas agora, por algum motivo, estou de melhor humor, eu vou fazer agora, antes, essa parte que envolve um pouquinho de análise harmônica com variável complexa. Que eu resolvi fazer agora porque também não é nada, eu fiz no final do outro curso, não é porque é mais difícil, não, é simplesmente porque isso aqui é uma matéria, um assunto que tem um pouquinho fora do que está no livro do Stein. Quer dizer, tem lá no livro do Stein, essa aula de hoje tem, talvez a aula de sexta não. Mas eu acho que é bacana e um lugar onde vocês podem usar as ferramentas que vocês já sabem de maneira bem legal, né? Então, o objetivo da aula de hoje é vocês saberem um pouco mais sobre como é uma função que tem a transformada de Fourier com suporte compacto. Certo? Então, vocês fizeram um exercício na lista de vocês, que foi o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que a função e a transformada de Fourier, ambas não podem ter suporte compacto ao mesmo tempo. Mas é claro que uma delas pode ter, né? Só você começar com a função de suporte compacto e tirar a transformada de Fourier. Tá? Então, a pergunta que nos motiva hoje é... pergunta que nos motiva hoje, vamos começar aqui com a motivação, como são as funções que têm transformada de Fourier com suporte compacto. Essa é uma das motivações. Ou seja, eu quero estudar com suporte compacto. Eu quero saber algo mais sobre funções que têm transformada de Fourier com suporte compacto. Tá? Então vamos admitir por um minuto que eu estou com uma função aqui boa, f em L2, tá reta, tá? Que tem, né, cuja transformada de Fourier f chapéu, que a gente já sabe que está em L2 na reta. O que eu vou fazer hoje em dimensão 1. Tá? Se vocês forem lá no Stein, no capítulo 3, tem uma versão mais geral para o RN. Tá? Mas eu vou fazer aqui em dimensão, essencialmente porque os conjuntos compactos em dimensão 1 são todos iguais, são todos intervalos. Né?
Agora, no RN fica um pouquinho mais difícil, aí realmente a forma do conjunto importa um pouco, né? O que é uma função com suporte num quadrado, o que é uma função com suporte num círculo, né? Então, muda um pouco o teorema. Mas no RN, ou na reta, não muda nada. Os compactos são intervalos. Na verdade, claro que todo compacto não é um intervalo, mas eu estou interessado em saber como é que uma função, um suporte compacto, digamos assim, contido no intervalo, né? Um suporte do tipo menos delta, delta, né? Então, suponha que eu tenho uma função em L2, né? E F chapéu em L2 com suporte da minha F chapéu contido no intervalo fechado menos delta, delta. Então, a primeira coisa que você vai ver com isso aqui, professor, se eu tenho uma função F chapéu que está em L2, né? Se F está em L2, F chapéu está em L2, tem a mesma norma, o teorema de Plancherel, né? Com suporte compacto, então isso aqui implica que a minha F chapéu pertence a L1. Né? Uma função L2 com suporte compacto está em L1, isso é uma aplicação da desigualdade de Cauchy-Schwarz, se você quiser. Desigualdade de Holder, né? Então pronto, então a minha inversão de Fourier nesse caso, a minha função f de z, f de x, a princípio ela seria a integral de menos infinito a infinito. A inversão de Fourier vale no sentido L2, né? Eu estou em L2, f chapéu em L2, então essa inversão de Fourier vale no sentido L2. Então isso aqui é f de x, z elevado a 2, pi a xi, vamos botar aqui tx, dt. Essa inversão de Fourier vale no sentido L2, no sentido de que os truncamentos desse lado, f chapéu de t, os truncamentos desse lado aqui convergiriam L2 para essa função original. Tá? Agora, se eu fizer truncamentos aqui, se eu fizer o limite, a integral de menos r até r, quando r vai para infinito, esses caras aqui, a partir de um certo r passa a ser todos a mesma coisa. Por quê? Porque f chapéu está suportado em menos delta, delta. Né? Então, essa integral aqui, na verdade, eu não preciso nem fazer limite, isso aqui dá um número mesmo. Isso aqui é a integral de menos delta até delta. Tá? Então, eu fazer o limite quando o tamanho do intervalo vai para infinito, né? Não interessa porque todo o suporte de f chapéu está contido no intervalo menos delta, delta. Né? E essa função, então o limite esses limites aqui deveriam se aproximar para f em L2, só como os limites são a mesma coisa, esse cara aqui deveria ser igual a f. Igual no sentido L2, né? Igual QTP. Tá? Então é isso aí que vale. Esse cara aqui é igual a esse QTP. Né? Tá. Tá claro isso? Muito bem. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Só que esse lado direito aqui ele é muito especial. Esse lado direito, tá? Ele, na verdade, se você olhar, esquece essa função aqui, olha só para essa função do lado direito. Tá? Você pode pensar nesse cara aqui, o mapa x, que leva na integral de menos delta até delta, f chapéu de t elevado a 2π tx dt. Tá? Esse mapa aqui é um mapa analítico. Tá? Você pode considerar, na verdade, esse mapa, trocar o x por z e pensar nisso aqui como um mapa, uma variável complexa z, né, que leva na integral de menos delta até delta, f chapéu de t elevado a 2π tz dt. Tá? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Esse mapa aqui, ele é um mapa, isso aqui é uma função analítica. Por quê? Teorema de Moreira. Né? Então, você pega um mapa aqui, vai dizer, toda vez que eu pergunto uma questão de variável complexa, eu pergunto por quê, qual a probabilidade de a resposta de vocês é o Teorema de Moreira. Né? Mas isso aqui é uma função contínua, né? E se eu integrar
em um triângulozinho aqui, no plano complexo, integrando num triângulo que é o compacto, integrando num segmento de reta que é um compacto, eu posso trocar as integrais, usar fubim, e a integral de dentro aqui da variável z nesse triângulo é zero. Porque isso aqui, obviamente, é uma função analítica em z. Tá? Então, isso aqui é uma função analítica em z. Teorema de Moreira. Tá? Então, a primeira conclusão que vocês chegam é que, na verdade, né, então você pode pensar nessa expressão aqui e escrever f de z, né, como sendo igual a integral de menos delta até delta, f chapéu de t elevado a 2πi tz dt. Então, a conclusão 1 que você chega, é exatamente o seguinte. Se você pega uma função L2 de R, cuja transformada de Fourier, que você sabe que tem L2, tem suporte compacto, então, a sua função é igual QTP a uma função inteira, restrita, à reta real. Né? Então, F é, essencialmente, igual QTP a restrição a R de uma função inteira. Tá? Qual a função inteira? Essa função aqui. Tá? Essa função aqui. Eu não precisava nem ter chamado de f, poderia ter chamado aqui de um f til, né? Ou seja, se eu chamar essa função aqui de um f til, a minha f original é igual, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que f é igual a f til restrita a r QTP. Pego a minha função inteira f til restrita à reta real, ela é igual a minha f original QTP. Né? E eu não posso dizer mais nada porque eu só comecei com a f em L2, né? Toda essa construção, se eu mudar só um pontinho na f, o outro lado continuaria o mesmo. Tá? Então, essa é a sua conclusão 1. Né? Mas vamos fazer essa identificação, vamos identificar essas duas funções. Tá? Identificamos f e f til. Tá? Então, a primeira conclusão que você tirou é que f é igual a essa f til na reta, pelo menos QTP. Conclusão 2 que você pode tirar, na verdade, é que essa função f til aqui, agora estou identificando com f, não é uma função qualquer. Não é uma função qualquer. Né? Ela tem um certo crescimento. Tá? Se você olhar para a expressão que define essa função aqui, você pode ver que o módulo de f de z é menor ou igual, vou passar o módulo aqui para dentro. Tá? Integral de menos delta até delta, do módulo de f chapéu de t. Qual é o máximo módulo que esse cara aqui... Então, esse módulo aqui se eu escrever o z como x mais iy, tá? Então, o módulo desse cara aqui é elevado a 2π ty menos, né? dt. Só que o y aqui, desculpem, o t está preso no intervalo menos delta, delta. Então, isso aqui certamente é menor ou igual do que e elevado a 2π. Maior valor quando o t varia aqui no intervalo menos delta, delta, para esse cara é e elevado a 2π delta vezes módulo de y. Né? Vezes a integral menos delta até delta de f chapéu de t dt. Que é um número, isso aqui é um número, que a gente já viu que essa f chapéu é L1. Tá? Então, tua função f de z, como função de variável complexa, ela é menor ou igual do que e elevado a 2π delta y vezes uma constante. Existe uma constante. Então, ela tem ordem 1, né? E esse cara aqui, que é o chamado tipo exponencial da função, tem tipo exponencial 2π delta. Tá? E isso aí, mais ou menos, que é o tema do teorema de Pelley-Wiener que a gente quer conversar hoje, né? Que relaciona suporte compacto da transformada de Fourier com funções inteiras de tipo exponencial 2π delta, tipo exponencial finito.
Tá? E o que eu fiz aqui foi essencialmente já provar uma parte do teorema de Pelley-Wiener. Tá, então deixe-me... Vamos definir aqui, na definição, uma função, vamos botar aqui fzinho de C em C, função inteira, é dita ter tipo exponencial assim, 2π delta, né? Aqui o delta é um parâmetro maior do que zero, se para qualquer epsilon maior do que zero, existe uma constante C maior do que zero, tal que módulo de f de z é menor ou igual do que C e elevado a 2π delta mais epsilon, módulo de z. Tá? Então, isso aqui quer dizer ter tipo exponencial tal, ter tipo exponencial 2π delta. Observe que no caso de ela ser menor ou igual do que E elevado a 2π delta módulo de z, já obviamente me dá que ela tem tipo exponencial 2π delta. Tá? Mas eu estou te permitindo, para cada epsilon, tu põe aqui a mais nesse coeficiente, ser menor ou igual do que uma certa constante C epsilon vezes isso. Né? Isso aqui para todo z complexo. Tá? Então, no nosso caso aqui, o que a gente fez foi provar que uma função desse tipo, né, é uma função menor ou igual do que uma constante, né, vezes E elevado a 2π delta módulo de y. Módulo de y, é claro que é menor ou igual que módulo de z, então ela encaixa na nossa definição de tipo exponencial 2π delta. Tá? Então, essa é a filosofia da aula de hoje. Funções com tipo exponencial estão relacionadas com funções cuja transformada de Fourier tem suporte compacto. Tá? Saiam da aula de hoje tendo aprendido isso, e esse é o teorema que a gente vai provar. Teorema de Pelley-Wiener. Esse é certamente um dos meus favoritos. O enunciado é o seguinte, então vamos lá. Vamos dizer assim, para uma função inteira f pertencente a L2 de R, as condições abaixo são equivalentes. Primeiro, f tem tipo exponencial 2π delta. Segundo, a transformada de Fourier de f tem suporte dentro do intervalo compacto menos delta delta. Tá? Nota. Aqui eu estou falando de uma função inteira, ou seja, uma função que está definida em todo o plano complexo, pertencer a L2 de R. Isso aqui é um pequeno abuso de notação, né? O que quer dizer que f, restrita à reta, pertence a L2 de R. Tá? Então, toda vez que eu falar de uma função inteira está em L2 de R ou está em LP de R, quer dizer que ela, obviamente, restrita à reta real, está naquele certo espaço LP. Né? Então, se você tem uma função inteira que está em L2 de R, essas duas condições são equivalentes. Então, sua função tem tipo exponencial 2π delta e a transformada de Fourier dela, que existe, está bem definida como a transformada de Fourier, de novo, um abuso de notação, é a transformada de Fourier, obviamente, da restrição dela aos reais. Né? Então, aqui f chapéu, na verdade, é f restrita a R, chapéu, tá? Essas duas observações aqui.
Pequeno abuso de notação. Uma parte da prova desse teorema foi o que a gente acabou de fazer. Uma parte da prova desse teorema é exatamente o que a gente fez. Prova. Qual é a condição que a gente fez? 2 implica 1. 2 implica 1 exatamente o que a gente fez, né? Se eu tenho uma função, agora eu já estou assumindo que a minha função f é inteira, cuja restrição L2 tem transformada de Fourier no intervalo menos delta delta. Né? Então, na verdade, a minha função é igual a isso. Minha função é igual a isso aqui. Eu já estou assumindo que ela é inteira, então ela é contínua, então isso aqui vale em todo ponto. Né? E ela tem tipo exponencial 2π delta exatamente por essa conta aqui. F de z é menor ou igual que e elevado a 2π delta y vezes uma constante c. Legal? Observa que a gente fez uma coisa um pouquinho mais forte, né? A gente conseguiu uma constante c, que obviamente depende da função, né? Mas que f de z é menor ou igual do que e elevado a 2π delta módulo de y, e não módulo de z. E não tem nem epsilon aqui. Então, olhem que coisa interessante, né? Quando a gente acabar de provar esse teorema aí, o que a gente vai estar concluindo é que se uma função inteira tem tipo exponencial 2π delta nesse sentido, né? Se para todo epsilon existe um c epsilon, tal, que isso aqui vale, e essa sua função inteira está em L2, né? Se ela tem tipo exponencial e está em L2, então ela vai ter transformada de Fourier com suposto no menos delta delta. Então vai valer aquilo ali. Então, na verdade, ela não vai só satisfazer isso aqui, como ela vai satisfazer que ela é menor ou igual do que uma certa constante, é elevada a 2π delta módulo de y. Só. Olha que fato curioso. Né? Ou seja, o crescimento dela vai estar sendo controlado pela altura, né? E o x não vai estar... Obviamente, o x saiu aqui da parada exatamente porque você botou essa restrição de L2 de R. Né? É claro que nem toda função de tipo exponencial perde para isso daqui. Né? Você poderia simplesmente rodar os eixos, ela continuaria tendo tipo exponencial. Né? Mas o fato de que eu peço que ela seja L2 de R, eu já estou dizendo que tem que ter um decaimento ao longo do eixo do x. Né? Por isso que o crescimento fica só isso daqui. Né? Então, isso aqui é só uma curiosidade. Tá? Então, a parte 1 do teorema foi o que a gente já fez. Tá? Supõe que ela tem suporte compacto, né? Escreve a inversão de Fourier na reta para x. Observa que o lado direito tem uma extensão analítica pelo teorema de Moreira. Tá? Então, isso aqui tem que ser igual à sua função f, que é dada, que as duas coincidem na reta. E aí você tem a cota superior para o módulo de f de z, simplesmente passando o módulo para dentro e tirando o máximo valor aqui, uma vez que o t está preso no intervalo menos delta delta. Então, o maior valor delta y. E aqui sai. Tá? Uma parte, isso aí é, para vocês agora, é brincadeira de criança, né? A parte legal do teorema é exatamente a volta. Tá? Então, a parte agora é provar que 2... Não, desculpa, é provar que 1 implica 2. Perguntei isso aí no seu exame, Matheus, essa questão aqui? Foi essa parte que você fez e disse que a outra era fácil? Hã? O Matheus tentou cartear no exame dele, né? Perguntou esse teorema, porque o cara sempre pergunta, né, quando vai fazer o exame, né? Rapaz, anuncia o teorema tal, dá uma ideia da prova e dá uma ideia de alguma aplicação, né? Matheus anunciou o teorema bem direitinho e tal. Pô, vou dar uma ideia da prova, vou provar se um caso, o outro é análogo. Aí tal. Não, foi isso não. Vamos ver, depois vocês julgam aí se o outro caso é análogo. Vou apagar aqui. Até aqui tranquilo, né? Então vamos fazer essa outra parte. Deixa eu ver o que eu quero fazer. Tá. Então, pronto. Vamos chamar esse espaço... Tá, eu quero...
eu quero mostrar que a transformada de Fourier desse cara tem suporte compacto. Então, tá, escrevo. Deixa eu só fazer o setup aqui para a gente discutir. Vamos chamar essa transformada de Fourier momentaneamente por Fzinho. Tá? Fzinho de t vai ser a minha transformada de Fourier. Fzinho de t vai ser integral de Fzão de xi, e elevado a menos 2πi txi dxi. Tá? Então, Fzinho é a transformada de Fourier de F, onde essa igualdade acontece no sentido L2, tá? Que a minha F, a princípio, só está no L2 da reta. Tá. Então, o que eu tenho que provar é que isso daqui... Tá? Então, veja que essa igualdade aqui é no sentido L2, tá? Ou seja, Fzinho é o limite dessas coisas aqui, quando eu integro de menos R até R, o limite no sentido L2. Então, o que a gente deve provar... que esse Fzinho de t se anula, digamos que TP, né? Se o t estiver fora, desse compacto, menos delta delta. Vou provar que a transformada de Fourier de F se anula se eu estiver fora desse compacto, menos delta delta. Tá. Primeiro passo importante aqui, a gente vai definir uma nova função que eu vou chamar de Gzinho. Defina Gzinho de Z, indexada por um parâmetro θ, como sendo essa integral aqui. Deixa eu botar f de w elevado a menos 2π wz dw, e essa integral aqui vai num certo arco que eu vou chamar gama θ. Tá? E esse gama θ é esse raio aqui, tá? Você pega aqui o seu círculo, desculpem, você pega aqui o seu plano complexo, gama θ sai da origem e vai até o infinito com o ângulo, aqui o ângulo é menos θ. Tá? Então, esse aqui é a linha de integração gama θ para esse cara. Tá? Então, gama θ é simplesmente ρ elevado a menos i θ, onde 0 é menor que ρ, menor do que infinito. Θ está parado e eu estou pegando 0 até aqui. Vamos considerar essa função aqui. Tá? Nosso primeiro passo é analisar quando é que essa função aí, quando é que parado o θ, fixado um θ aqui, vamos botar o θ vai estar sempre para a gente, θ vai estar sempre para a gente entre 0 e π, tá? Θ vai estar sempre entre 0 e π. Parado um θ, quando é que essa função aí, onde é que essa função aí é analítica? Então, vou descrever aqui o passo 1 da minha prova. Passo número 1 é verificar que essa função aqui, o mapa z, que vai para g de zθ, é analítico no semiplano, que eu vou chamar aqui, semiplano aberto, Hθ definido por pela equação x cosseno θ mais y cosseno θ maior do que delta. Tá? Provar que esse cara aí é analítico nesse semiplano. Vamos ver. Quem é esse semiplano aqui? Só para a gente começar, né? Se eu peguei aqui, isso aqui eu fui menos θ para baixo, tá? Se eu for θ para cima aqui, e eu desenhar a circunferência de raio delta, essa circunferênciazinha tem raio delta,
Delta está dado lá do começo, tá? Então, esse ponto aqui é o delta cosseno θ, é o delta seno θ. Então, isso aqui nada mais é do que o produto escalar de x, y com esse vetor dá... eu quero ver um x cosseno θ, esse é o ponto. Então, o que eu quero é isso daqui. Pronto, isso. Isso aqui pode ser reescrito, né, como sendo x, y, escalar o vetor cosseno θ, seno θ. Tá? Óbvio, então, eu afirmo para vocês que semiplano é esse aqui, tá? Esse é o que eu estou chamando de Hθ. Tá? Todo cara nesse semiplano aqui, né? Se eu pegar o produto escalar desse vetor aqui, x, y, com a direção cosseno θ, seno θ, a parte ortogonal não me interessa, só me interessa a parte que é paralela a ele. Tá? A parte paralela a ele tem que estar depois desse vetorzinho aqui, né? Porque esse cara aqui, quando eu fizer escalar cosseno θ, seno θ, dá exatamente delta. E eu quero que seja maior do que delta. Tá? Então tem que estar para lá desse semiplano amarelo, dessa reta amarela. Tá? Então esse aqui é o meu semiplano Hθ. Vamos provar que a minha função é analítica aí. Tá. Vamos lá. Então, eu quero provar, na verdade, que essa função aqui, que a gente vai provar é que essa integral é absolutamente convergente, tá? Que ela é absolutamente convergente. Vou pegar essa integral estrela. Eu gostaria de ver que estrela é absolutamente e uniformemente convergente, absolutamente uniformemente convergente em qualquer semiplano fechado, semiplano fechado H contido em Hθ. Tá? Porque o que é que eu quero fazer? Para provar que isso aqui é analítico, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, vou usar o teorema de Moreira de novo, né? Então eu tenho que integrar isso aqui num triângulo, gostaria de trocar as integrais. Tá? Então, para trocar as integrais, eu vou provar que isso daqui é absolutamente uniformemente convergente, desde que eu esteja longe do bordo aqui, ou seja, para qualquer semiplano aqui em cima, se eu pegar qualquer semiplanozinho aqui, que na verdade vai ser o caso, né? Porque se eu estou integrando num triângulo, o triângulo é compacto, esse semiplano é aberto, então o triângulo vai ter que ter uma distância para o bordo. Né? Se eu integrar em qualquer triângulozinho aqui, né? A gente vai ver que ela é uniformemente e absolutamente convergente em qualquer semiplano, eu vou poder simplesmente usar Fubini e trocar as integrais. Quando eu uso Fubini e troco as integrais, a integral de dentro dá zero, porque isso aqui dá uma função, isso aqui é uma função analítica em Z. Tá? Então isso aí de fato é suficiente para concluir. Agora, se eu estiver longe, né, se eu tiver um pouquinho longe, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, então, vamos lá. Então, vamos fazer de conta que eu estou aqui num semiplano fechado, cuja minha distância é, faltam letras aqui, vamos dizer que a minha distância é eta. Peguei um etazinho positivo, peguei uma distânciazinha eta. Tá legal? Então, essa distânciazinha eta quer dizer simplesmente o seguinte, quer dizer que nesse semiplano H fechado aqui, eu estou aqui
o produto escalar desse cara com o vetor cosseno θ. Seno θ é pelo menos delta mais eta, pelo menos delta mais eta, né? Não é só delta, é delta mais eta. Tá legal? Então vamos dizer que esse H é o conjunto dos x e y, tá? Tais que x cosseno θ mais y cosseno θ é maior ou igual a delta mais eta. Vou fazer de conta que esse aqui é o meu H. Tá? Onde eta é um carinha maior do que zero, pequeno. Tá? Aí vamos olhar essa integral aqui. Vamos olhar agora o que dá nessa integral. Vamos ver. Agora, vamos lá, parei no meu eta. A minha função g, vamos olhar para o integrando. Vamos olhar para o integrando. Esse integrando da função aqui. Né? F de w é elevado a menos 2πwz. Isso daqui é... Vamos trocar, então isso daqui é o... Isso daqui é menor ou igual... Vamos olhar para o módulo desse cara. Vou olhar para o módulo do meu integrando, tá? Primeiro que a minha f, ela é menor ou igual do que um c vezes e elevado a 2π delta mais epsilon vezes módulo de w. Tá legal? Para qualquer epsilon que eu queira, existe um c epsilon tal que isso aqui vale, para todo w. Né? E o outro fica elevado a menos 2πwz. Tá? Então vamos escrever aqui o z igual a x mais i e y, né? Para ficar nessas condições aqui. E vamos escrever também o meu w como sendo ρ é elevado a menos i θ, que é onde eu estou integrando. Né? Então esse negócio aqui vai ficar menor ou igual do que c epsilon é elevado a 2π delta mais epsilon ρ, que é o módulo de w. E o módulo desse cara aqui é, vamos fazer uma conta aqui separada, é elevado a menos 2π vezes a parte real de wz. Né? Então aqui tem x mais i y, e aqui tem o w, que é ρ, então 2π ρ, 2π ρ, isso, 2π ρ, e aqui tem o meu e elevado a menos i θ, né? Que é cosseno θ menos i seno θ. Tá? Então, a parte real desse cara aqui dá e elevado a 2π ρ, que multiplica x cosseno θ, aí fica y com i com menos i, fica x cosseno θ, mais y seno θ. Menos aqui, importante. Importante, porque senão nada disso funcionaria. Né? Ou seja, tem esse menos aqui, esse cara aqui é maior do que delta mais eta. Né? Então isso aqui fica menor ou igual do que c epsilon é elevado a 2π delta mais epsilon ρ. Isso aqui fica elevado a menos 2π ρ, que multiplica delta mais eta. Né? E aqui eu estou com o sinal menos, então gostaria do menor cara possível. Então isso aqui é maior ou igual que delta mais eta. Então pronto, então o que é que você tem que escolher? Você basta escolher, aqui você pode escolher, escolha epsilon como sendo eta sobre 2, se você quiser. Escolher epsilon como sendo epsilon sobre 2, porque aqui tem o 2π ρ delta, 2π ρ delta que cancela, e aqui fica ρ epsilon, só que aqui fica menos 2π ρ eta. Não, então eu gostaria de comparar aqui, eu tenho que escolher o... Desculpem, estou aqui um pouquinho off, né? 2π ρ delta cancela, vamos fazer mais uma linha aqui. Isso aqui é menor ou igual do que c epsilon é elevado a 2π ρ delta cancela, fica epsilon ρ menos 2π ρ eta. Tá?
Então, basta eu escolher o epsilon como sendo 2π, como sendo π eta, se você quiser. Escolhi o epsilon como sendo π eta, e isso aqui fica, se você escolher o epsilon como sendo π vezes eta, isso aqui fica igual a C epsilon elevado a menos π ρ eta. Tá? Ou seja, o eta está parado, o π está parado, o ρ está indo para infinito. Né? Essa integral aqui, quando você muda a variável, né, essa integral asterisco, ela fica nada mais, nada menos do que a integral de 0 a infinito, né, de f de ρ e elevado a i θ, desse cara aqui, né, e elevado a menos 2π ρ e elevado a i θ, a z d ρ. O que você provou é que quando o ρ vai de 0 a infinito, que é o raio, né? Agora, esse integrando aqui é menor do que e elevado a menos π eta ρ. Tá? Então, ele está decaindo exponencialmente, isso aí obviamente é integrável, e isso aqui é uniforme para qualquer ponto, né? Para qualquer ponto z, qualquer ponto xy nesse semiplano fechado. Então, essa integral, ela decai como isso daqui, só depende da distância que eu estou do bordo do Hθ. Tá? Portanto, essa integral está bem definida, é absolutamente integrável, é uniformemente integrável, uniformemente convergente também, esse negócio aqui já não depende mais do onde que eu estou, x e y. Né? Portanto, enquanto meu triângulo estiver longe, eu posso simplesmente usar Fubini para trocar essas duas integrais, porque tudo vai ser absolutamente convergente, aí eu uso o teorema de Moreira para garantir que essa função é analítica, né, dentro desse semiplano fechado e, por consequência, analítica dentro desse semiplano aqui aberto. Tá legal? Então, esse aqui é o passo 1 da prova. Então, esse aqui é o lugar, quando eu definir essa função, é o lugar onde elas naturalmente vivem, esses semiplanos aqui em cima. Muito bem. Esse é o passo 1. Passo número 2. Agora eu quero saber o que é que acontece quando eu pego θ1 e θ2, o que é que acontece com essas minhas duas funções. Né? Então, a figurinha fica mais ou menos assim. De novo. Se eu pegar um θ1 aqui, tá? E um θ2 bem aqui, eu tenho meu semiplano associado ao θ1, que dá esse, Hθ1, eu tenho associado ao θ2 também um outro aqui, Hθ2, então Hθ1 é isso, Hθ2 é isso. Tá? E na interseção, eu gostaria de ver que essas funções são continuações analíticas uma da outra. Tá? Como é que eu vou escrever isso daqui? Só anunciar para vocês. Então, eu queria escrever assim, então se 0 for menor do que θ2 menos θ1 for menor do que π, eu gostaria de ver que as funções g de z θ1 e g de z θ2 coincidem em Hθ1 interseção Hθ2. São as mesmas funções, ou seja, são continuações analíticas uma da outra. O que é que eu quero fazer aqui? É isso mesmo. Tá. Muito bem. Por que isso aqui é verdade? Né? Então, esse aqui está o resultado. Supõe-se a perda de generalidade que você tem dois ângulos, θ2 maior do que θ1, cuja diferença está entre 0 e π. Né?
Você já definiu funções g de z θ1 e g de z θ2, g de z θ1 mora num semiplano h θ1, que é dada por essa construção geométrica. Né? Traço θ1 para baixo, aqui é menos θ1, né? O ângulo menos θ2. Em vez de traçar θ1 para baixo, traço θ1 para cima e tiro a reta tangente. Esse é o semiplano h θ1. Semiplano h θ2, mesma coisa. Em vez de vir para baixo, vou para cima, traço a reta tangente. O que eu quero dizer é que essas duas funções aqui coincidem na interseção desses semiplanos. Portanto, são continuações analíticas uma da outra. Né? Então, vamos ver isso daí. De fato, tome um Z pertencente a H θ1 interseção H θ2. Gostaria de provar que esse g de z θ1 definido por essa integral é igual ao g de z θ2. Né? Lembre-se, né, que o g de z θ1 você está integrando nesse raio aqui, e o θ2 você está integrando nesse raio aqui. Então, esse aqui é o que eu chamei de gama θ1, esse raio de integração, esse aqui é o gama θ2. Né? Muito bem. Né? Então, lembre-se que g de z θ é a integral no raio gama θ de f de w elevado a menos 2 wz dw. Muito bem. Então, se eu pegar um z na interseção desses semiplanos, está aqui o z, está aqui o z está parado, né? E, obviamente, eu estou pegando aqui, quando eu defini os semiplanos Hθ, são semiplanos abertos. Se o z está aí dentro, ele guarda uma certa distância para os dois. Tá? Então, ele tem uma certa distância aqui para um, uma certa distância aqui para outro. E a gente viu que essas integrais aqui, a taxa de convergência dela absoluta, tá? Só depende, essencialmente, da distância que o cara está desse semiplano. Tá? Só depende da distância que o cara está desse semiplano. Ou seja, se eu tiver... ela decai como isso daqui, onde o ρ é o módulo do W, tá? Mas decai com E elevado a menos π, ρ eta, onde eta é a distância que eu estou para o semiplano Hθ. Né? Então, você parou no seu Z, ele tem certas distânciazinhas para os dois semiplanos que você está considerando, D1 e D2, tá? Então, em uma das linhas, quando você fizer o W, ρ, E elevado a menos I, θ1, né? Aquela conta que a gente fez ali vai me implicar que o F de W é elevado a menos 2πwz em módulo, perde, a gente viu, por uma certa constante, vezes E elevado a menos π, ρ, que eu chamei aqui de D1, né? Distância até o H1. Mesma coisa se eu pegar o W, ρ é elevado a menos I, θ2, essa coisa aqui, de W é elevado a menos 2π wz, isso aqui perde para C elevado a menos ρ d2, né? Então, de fato, ambos aqui perdem para E elevado a menos π, ρ, vezes o mínimo entre D1 e D2. Menor das distâncias, que é o D que está parado. Vamos botar aqui um Dzinho parado, para ficar claro. D mínimo entre D1 e D2. Essa galera tem que botar mais giz branco aqui, meu. Muito bem. O que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer só integral de contorno, né? Eu quero só ver que a integral aqui dentro... Bem, isso aqui é uma função... Essa função, obviamente, é uma função inteira. Tá? Z parado, a função f de w é elevado a menos 2πwz é uma função inteira. Né? Então, eu posso usar a minha integração de contorno e ver que a integral aqui... Nesse troço é zero. Tá? Para provar que essa é igual a essa, essencialmente o que eu quero fazer é provar que essa aqui, num certo raio R, é pequena, quando R vai para infinito. Tá? Só que essa integral aqui, vamos chamar esse pedação aqui de gama tetão, vamos chamar esse pedaço aqui de gamazão, gama R, né? Ciclo de raio R.
A integral de f de w elevado a menos 2πwz dw nesse pedaçozão gama r, como vocês bem observaram aqui, né? Quer dizer, para qualquer... aí aqui você, na verdade, o que eu estou deixando para vocês verificarem é só que para qualquer θ aqui no meio, para qualquer θ, antes de eu fazer isso daqui, né, eu afirmo para vocês que isso vale, essa limitação aqui vale para qualquer θ entre θ1 e θ2. Tá? Ou seja, para qualquer θ entre θ1 e θ2 vai valer que f de w elevado a menos 2πwz é menor ou igual do que 1 elevado a uma constante elevado a ρ d, esse d mínimo entre d1 e d2. Tá? Você pegar para qualquer cara entre esse e esse, pegar o plano tangente, a distância do z para esse plano tangente aqui, tá? Primeiro que o z, se ele está na interseção de hθ1 e hθ2, a primeira coisa que você vai ver é que o z pertence a hθ para qualquer θ entre θ1 e θ2. E a distância dele até esses semiplanos aqui, ela é a menor delas é a menor dessas duas aqui para os dois semiplanos da ponta. Tá? Tá legal? Isso aqui requer parar para pensar 2 minutos e provar esse fato geometricamente, né? Primeiro fato é que se eu estou parado num ponto Z que está na interseção desses dois semiplanos, então ele está em todos os outros entre o θ1 e o θ2. Tá? E o segundo fato é provar que ele não pode se aproximar de nenhum desses outros caras aqui, mais do que ele se aproxima desses dois. Essencialmente, na verdade, se ele está próximo aqui, o que você vai provar é que, então, se você pegar o menor entre D1 e D2, nessa figura é o D2, se você pegar a bola de centro Z, raio D2, ela ainda vai estar contida na interseção, né? Então, o que você tem que provar, na verdade, é que se um ponto está na interseção de hθ1 e hθ2, então ele está no hθ para qualquer θ entre θ1 e θ2. Portanto, todos os pontos dessa bola estão aqui, portanto, a distância dele até hθ tem que ser maior do que o raio dessa bola aí. Tá? E isso eu deixo para vocês pensarem, esse exercício geométrico, como demonstrar que isso aqui é verdade. Tá? Mas uma vez que você encara isso, tem isso aqui como verdade, esse negócio aqui vale para todo θ entre θ1 e θ2. Então, para todo θ nesse caminho aqui, ômega-r, esse negócio aqui decai como E elevado a menos π ρ d. Né? Portanto, a integral desse cara aqui é elevado a menos 2π c em módulo, se você quiser, nesse pedacinho gama r, isso aqui é menor ou igual do que o tamanho do caminho, que aqui é no máximo 2πr, está na circunferência aqui de raio r, vezes o valor da função nesses pontos. Só que o valor da função nesses pontos estão sempre majorados por uma constante elevada a menos π dr. Né? E é claro que essa integral aqui vai para zero, então, quando r vai para infinito. Tá? Então, isso aqui é a mesma ideia básica de vocês verem a parte de resíduos de variável complexa. Né? Você quer provar que essa parte aqui é igual a essa, você faz um contorno e prova que na parte circular, quando o r vai para infinito, esse pedaço aqui vai para zero. Né? Só tinha que provar que o meu integrando decai mais rápido do que 2πr. Né? Decai, na verdade, exponencialmente. Tá? Portanto, o teorema dos resíduos me garante que essa integral é igual a essa. Então, isso aqui prova a minha parte 2. Dúvidas? Não, tranquilo, né? Muito bem. Muito bem. Passo 3 da prova
o seguinte, uma vez já que eu passo 3, a gente já definiu essas minhas funções G, já vi que ela é analítica nesses semiplanos, e a gente já provou que elas são continuações analíticas umas das outras quando os meus semiplanos intersectam, né? Agora eu vou olhar para duas funções especiais, eu vou olhar para essa G no ângulo 0 e no ângulo π. Tá? Então, o que eu quero provar, passo 3 é o seguinte, as funções que eu vou chamar aqui, G0 de Z, na verdade é a G de Z, ângulo 0, e G1 de Z, que é a função G de 0, π, na verdade elas são analíticas nos semiplanos x maior do que 0 e x menor do que 0, respectivamente, né? E são continuações analíticas uma da outra. Vamos botar assim, através dos segmentos y maior do que delta e y menor do que menos delta. Vamos explicar isso aqui com figurinha, o que é que está acontecendo. Então, está aqui o meu círculo de raio delta. Primeiro de tudo que eu vou pegar o ângulo θ igual a 0. Vou pegar meu ângulo θ igual a 0. Então, ele vai estar bem aqui. E o meu semiplano H0, que eu defini, na verdade, é esse cara aqui. Esse cara aqui é o H0. Tá? Mas eu vou adiante e vou dizer que vamos provar que essa função G0, ou seja, a função associada ao ângulo 0, na verdade, não só é analítica no semiplano H0, o H0 cuja parte real seria maior do que delta, mas ele é analítico no semiplano x maior do que 0. Analítico no semiplano para cá inteiro. Mesma forma, a função G1, que é quando o ângulo é π, eu iria π para o outro lado, traçaria a tangente, esse é o H1 desse lado. Já provei que a função é analítica aí, ou seja, quando a parte real é menor do que menos delta, mas a gente vai adiante e provar que é analítico quando a parte real é menor do que 0. Então, isso aqui é analítico até o 0 e aqui até o 0. A princípio, sem conter a reta. E essa é a última parte do statement aqui. Na verdade, elas são contínuas aqui, e são mais do que contínuas no eixo no eixo imaginário, elas são continuações analíticas uma da outra, aqui por cima e aqui por baixo, desde que você esteja longe do menos delta dela. Tá? Então, essa função aqui, vai existir uma superfunção, que é analítica fora da bola de raio delta, que é a continuação analítica dessas duas aqui. É isso que isso aí quer dizer. Tá? Vamos provar isso daqui. De fato, então tá. Temos 3 coisas a provar, 2 delas são análogas, né? Primeiro, provar que essa função G0 é analítica no semiplano x maior que 0 e não x maior do que delta, aumentar um pouco o domínio desse cara aqui, né? E uma vez que a gente prova para o G0 para o G1 vai ser análogo, e a segunda coisa é ver que elas são continuações analíticas uma da outra. Essa prova que eu estou fazendo aqui do Teorema de Pelley-Wiener, vocês, se forem ler o livro do Stein, vai ter um pouco diferente lá. Na verdade, ele faz coisas mais robustas antes para fazer o Teorema de Pelley-Wiener numa versão mais geral do que isso. E a prova não é assim, tá? Vocês vão ter que ter o background de todo o capítulo, que eu vou falar depois no curso aqui, se der tempo. Essa prova aqui é do livro do Zygmunt, se eu não me engano. Vamos ver. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, vamos analisar essa função G0, né? A minha função G0 de Z, tá? G0 de Z, então, é a integral nesse eixo aqui, de 0 até infinito, né? Então, a integral de 0 a infinito de f de w é elevado a menos 2π wz dw. Só que w agora é uma variável real, né? Tá.
que é que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Quero provar que esse negócio aqui é analítico, então, agora chegou, eu não usei até agora em nenhum momento que a minha função f está em L2 da reta. Então, agora chegou a hora de usar, né? Então, agora é a hora de usar Cauchy-Schwarz. Se eu pegar isso daqui é menor ou igual do que a integral de 0 a infinito de f de w ao quadrado dw ao meio, essa é a integral de quem? De módulo desse cara aqui. Tá? Só que se eu escrever o e elevado a menos 2w x mais i y, se eu escrever de novo o z igual a x mais i y, isso aqui fica e elevado a menos, a parte real fica menos 2πwx, ao quadrado fica menos 4πwx. Tá? Então isso aqui é Cauchy-Schwarz. Módulo de G0 de Z é o módulo disso que é menor ou igual que isso. Tá? E vocês veem que isso daqui é, portanto, absolutamente e uniformemente convergente. Né? Isso aqui é uma constante. Isso aqui é absolutamente e uniformemente convergente desde que o x seja maior do que zero. Ou seja, para x maior do que um epsilon maior do que zero, essa integral aqui, a convergência dela é uniforme desse epsilon. Tá? Então, desde que eu esteja afastado desse cara, posso pegar aqui um negócio bem pequenininho aqui, isso aqui é uniformemente convergente. Aí eu repito o argumento do teorema de Moreira, né? Então, se eu pegar um triângulo, se quiser integrar num triângulo aqui, o triângulo tem que estar longe desse cara, né? Isso aqui é uniformemente convergente nesse triângulo, uso o Fubini para trocar as coisas, o teorema de Moreira vale. Tá? Então, aqui que entra o ingrediente de a função CL2. Tá? Para provar que essas funções G0 e Gπ, G0 e G1, né, são de fato analíticas num domínio um pouco maior. Beleza, então a primeira parte está provada. Para provar a segunda parte, então, você já tem que suas funções... Para provar a segunda parte, você já tem que suas funções não são mais definidas aqui, no H0, não são mais definidas aqui no Hπ, mas podem entrar aqui até o zero e aqui até o zero. Para provar que elas são iguais, que elas são continuações analíticas uma da outra, o que é que você faz? Você usa o passo 2, comparando com uma função comum. Então, você pega aqui a tua função... Você pega a função π sobre 2, né? Quando você pega o ângulo π sobre 2, e você pega o semiplano Hπ sobre 2, que é o cara aqui no meio. Tá? Então, o que acontece é que a tua G, você usa o passo 2, né? Essa minha função G0 é igual à função, você compara com a função Gz π sobre 2. Tá? Essa função, isso aqui é igual a G0 aqui, pela passo 2, né? E ela é igual a G0, G1 aqui, pelo passo 2. Tá? Portanto, essa função aqui, Gz π sobre 2, é uma continuação analítica de G0 e G1. Tá? Em Hπ sobre 2, se você quiser. Em particular, nesse segmento de reta aqui, delta infinito. Tá? A mesma coisa para baixo, tá? Só que aí você teria que começar a teoria toda... fazer tudo ao contrário, né? Se fizer tudo ao contrário... Quer dizer, você pode... Não vai fazer tudo ao contrário. Esqueça no começo que eu disse que o θ estaria entre 0 e π, pense no θ como entre 0 e 2π. Podendo ir para cima aqui e pegar aqui para baixo no começo. Tá? Então, a mesma coisa. Então, você pega com esse semiplano aqui. O H menos π sobre 2, se você quiser. Então, esqueça no começo quando eu disse que eu estaria marcando ângulos entre 0 e π, pode ser ângulos entre 0 e 2π, não tem problema nenhum. Tá legal? Então, isso aí prova a outra parte. Então, essas funções são analíticas e moram aqui em cima. Muito bem. Então, agora a gente está pronto para fazer a conclusão. Passo 4, que é a conclusão. Vamos concluir.
E a ideia agora é o seguinte. Eu vou botar notas disso aqui para vocês, então, mas quem não quiser copiar não tem problema. Então vamos lá. A minha função G0 de x mais y, que eu defini aqui, era exatamente a integral de 0 até infinito, tá? De quem? F de xi, vou botar agora e elevado a menos 2 π xi x mais y dxi. Tá? G de z, aqui fica o z, estou trocando aqui o w por xi. Isso daqui vale para um x maior do que zero, né? Para um x maior do que zero, essa minha função G0 era isso. Eu quero fazer o x tender para zero, pela direita. Tá? Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Então, a primeira coisa, eu vou escrever essa função como sendo integral de 0 até infinito, de f de xi, tá? Aqui, vezes e elevado a menos 2 π x, vezes e elevado a menos 2 π i xi y, dxi. Tá? Se o x está parado, parei no x, certo? Observe que essa função aqui é uma função L2. Na verdade, é mais que isso, é uma função L1. Né? Para esse Cauchy-Schwarz que a gente viu aqui. Então, essa função aqui é uma função L1, de xi. Tá? Para x maior do que zero parado, isso aqui é uma função L1 de xi. Então, isso aqui nada mais é do que a transformada de Fourier dessa função. Tá? Então, se você parar e pensar nessa função aqui, vamos ver. Essa função aqui, vamos chamar aqui de, acabaram minhas letras, vou chamar de P, P de... Deixa essa função. Essa função aqui é f, xi, elevado a menos 2 π de x. Isso aqui é a transformada de Fourier dela. Só que quando x está indo para zero, essa função aqui está tendendo para quem? Quando x vai para zero, essa função de xi é uma função que está em L2. E quando x vai para zero, isso aqui tende para a função f de xi em L2, eu afirmo para vocês. Por que isso aqui é verdade? Vamos ver. Pegar a diferença, né? F de xi quadrado vezes 1 menos módulo de 1 menos 0,2 π. Se a diferença é elevei ao quadrado. Só ver que isso aqui vai para zero pelo teorema da convergência dominada. Né? Já que isso aqui está dominado por 2. E f quadrado de xi, f de xi ao quadrado é integrável. Tá? Então, isso aqui tem um teorema da convergência dominada. Então, essa função está tendendo para essa em L2. Portanto, sua transformada de Fourier está tendendo para a transformada de Fourier dessa em L2. Tá? Então, isso aqui me implica que G0, essa função que está escrita aqui, isso aqui está tendendo a transformada de Fourier. Não é bem a f, tá? É a f de 0 a infinito. É f vezes a função característica de 0 a infinito. Então, esse cara aqui está tendendo a quem? Está tendendo a pegar f vezes a... Isso aqui é a função característica de 0 a infinito, função característica de 0 a infinito. Esse cara aqui está tendendo, quando x vai para zero pela direita, tendendo no sentido L2, vai tender para a transformada de Fourier de f vezes a função característica de 0 a infinito. Transformada de Fourier. Legal? Muito bem, essa é a primeira observação. Segunda observação é olhar para G1, que aqui é G1 de x mais y. Vamos escrever de novo. Vamos fazer a mesma brincadeira. É a integral. Tudo bem, agora é no caminho, agora é nesse caminho aqui, tá? O raio da G1 é esse raio aqui. Então, a integral de 0 a menos infinito, se você quiser, né, de f de xi elevado a menos 2 π xi, x mais y, dxi. Tá, porque você está indo de 0 a menos infinito. Isso. Né? Isso aqui vale para x negativo. Tá?
Então, deixa eu trocar aqui essa integral de 0 a menos infinito para botar integral de menos infinito até 0 e botar um menos aqui na frente. Tá? Isso é G1. Da mesma forma, eu escrevo isso aqui como integral de menos infinito até 0 menos a f de xi é elevado a menos 2π xi x é elevado a menos 2πi xi y. Isso aqui é a transformada de Fourier dessa função, tá? Quando o x está tendendo a 0. Agora, pela esquerda, essa função aqui está tendendo a f vezes a função característica no intervalo menos infinito 0, no sentido L2. Portanto, sua transformada de Fourier está tendendo, quando x tende a 0 pela esquerda, no sentido L2. Isso aqui está tendendo a f menos, né, menos f vezes a transformada de Fourier, f vezes a função característica do menos infinito a 0, transformada de Fourier. Tá legal? Pronto. Quando você junta essas duas informações, portanto, quando eu olhar para G de x mais iy menos G de menos x mais iy, G0 e G1, tá? Quando isso aqui está tendendo, agora, quando o x está tendendo a 0 pela direita, esse cara aqui tende a transformada de Fourier da f vezes a função característica do zero infinito, menos, agora, se o x está tendendo a 0 pela direita, menos x está tendendo a 0 pela esquerda, e esse G1 de alguém está tendendo a menos a transformada de Fourier de f vezes a função característica de menos infinito 0. Com esse menos aqui, então isso aqui fica mais f vezes a função característica de menos infinito 0. Transformada de Fourier. A transformada de Fourier é obviamente linear, então isso daqui, função característica do zero infinito, função característica do menos infinito 0, nada mais é do que a transformada de Fourier da f. Então, quando x está tendendo a 0 pela direita, esses dois caras aqui, esse cara que está tendendo a transformada de Fourier da f, no sentido L2, tá? Muito bem. Muito bem. Agora, o que acontece é que se o y for maior do que delta, as funções G0 e G1 são analíticas, tem uma continuação analítica em todo lugar. Então, essa função aqui de cima está tendendo, isso aqui, G0 de x mais iy, menos G1 de menos x mais iy, está tendendo, e aqui tendendo pontualmente, né, quando o x vai para 0 pela direita, esse cara aqui vai tender ao G0 de iy, né, e esse cara aqui vai tender ao menos G1 de iy, que é a mesma coisa, que é 0. Porque ambas são continuações analíticas uma da outra pela função g π raiz de π sobre 2. Né? Então, esse cara aqui está tendendo em L2 para essa f, mas está tendendo pontualmente para 0, portanto, essa f chapéu tem que ser 0, QTP, fora do intervalo, menos delta, delta. Isso encerra a prova. Tá? Então, esse é o teorema de Pelley-Wiener. Tá? Então, lembrem disso. Funções de suporte compacto estão intimamente relacionadas com funções inteiras de tipo exponencial. E a relação é exatamente o teorema de Pelley-Wiener. Né? Suporte compacto da transformada de Fourier no intervalo menos delta, delta, implica que a minha função é uma função inteira de tipo exponencial 2π delta. Tá? A única razão de eu estar relacionando o tamanho do intervalo menos delta, delta com o tipo exponencial 2π delta é porque na minha transformada de Fourier eu tenho uma normalização 2π, tá? Se você não usar na sua transformada de Fourier o 2π, se você pegar só a transformada de Fourier, professor, não gosto do 2π na transformada de Fourier.
gosto de usar é menos i, x. Então, aí vira 1 para 1, né? Intervalo delta menos delta, delta, vai tipo exponencial delta. Se você usar o 2π na transformada de Fourier, tem que multiplicar por 2π delta. Tá? Muito bem, vamos encerrar por aqui hoje. Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mais coisas envolvendo análise complexa e análise harmônica, o teorema de Polya-Plancherel. A gente vai ver mais um pouquinho disso daí. Muito bem, senhores, até amanhã, 3h30.